Bem-vindos de volta ao programa. Junta-se a nós novamente o professor Jeffrey Sachs para discutir o aniversário de 4 anos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso foi em 24 de fevereiro de 2022. Também, de certa forma, o 12º aniversário do golpe apoiado pela OTAN na Ucrânia em 22 de fevereiro de 2014, pode-se argumentar que desencadeou esta guerra para começar. Então, muito obrigado por voltar ao programa. É triste que ainda estejamos falando sobre esta guerra e que ela continue acontecendo depois de todo esse tempo. Realmente incrível. Concordo. Sim, esta guerra tem sido apenas um desastre em todos os níveis. Claro, é um desastre humanitário, especialmente para a Ucrânia. E tem sido também um desastre estratégico que está a destruir a Europa a continuar a levar-nos cada vez mais perto de uma possível guerra nuclear. Bem, já que temos, sim, 2 aniversários agora, porque você acha que esta guerra ainda continua com tanto em jogo, tanta destruição? Bem, o ponto de partida é que os Estados Unidos assumiram que nunca entrariam em guerra. Todo este fiasco, toda esta catástrofe começa com as ideias dos anos 90 de que, com o fim da Guerra Fria, os EUASTO reinariam supremos e poderiam integrar a Rússia num mundo liderado por eles. Essa era a ideia básica. E que, de fato, não só poderia trazer a Rússia para um mundo liderado pelos EUA, como reduziria a Rússia a uma potência de terceira categoria, talvez dividisse a Rússia. Como Zbigniew Brzezinski, que era o mais articulado de todos esses ilusionistas, escreveu nos anos 90 que talvez a Rússia se desintegrasse em 3 estados fracamente confederados, uma Rússia europeia, uma Rússia siberiana e uma Rússia do Extremo Oriente. Isso era triunfalismo. A ideia era que os Estados Unidos eram incontestáveis e inquestionáveis e que, por essa razão, não haveria guerra. A Rússia simplesmente aceitaria todas as exigências que os Estados Unidos fizessem. E quando a Rússia não cedeu às exigências que os Estados Unidos apresentaram, essa foi a razão pela qual a guerra continuou. E quando a Rússia provou que podia resistir ao que os Estados Unidos e a Europa pensaram, que seria um golpe esmagador para a Rússia, depois de 2014 e depois de 2022, e a Rússia resistiu a isso e provou que o poder ocidental era menor do que se pensava, isso se tornou em si, para esses políticos, a razão necessária para continuar a lutar. Boris Johnson, que é de fato um dos verdadeiros criminosos por trás de tudo isto, um dos grandes e principais culpados por esta guerra, afirmou numa entrevista que ele não podia deixar a Ucrânia assinar um acordo de paz com a Rússia na primavera de 2022, porque isso seria uma ameaça à hegemonia ocidental. Então, isto é, umas crianças a jogar um jogo de tabuleiro. Claro, não é um jogo de tabuleiro. São milhões de vidas perdidas, são economias esmagadas, são oportunidades de vida desperdiçadas nas mãos de um pequeno grupo que tem estado a jogar o que eles pensam ser um jogo de hegemonia ocidental. Não houve riscos em nada disso para a segurança europeia ou para a segurança dos Estados Unidos. Isto não é uma questão de segurança dos Estados Unidos ou da Europa. Isto é, uma questão de, primeiro, a dominância dos Estados Unidos e depois a dominância europeia. Os europeus, devo acrescentar, são um pouco estranhos nesta situação. Os Estados Unidos os levaram a isso. Os europeus tinham plena consciência de que esta era uma ideia bastante má. Eu sei que é um facto que quando os Estados Unidos da América pressionaram pela expansão da NATO em direção à Ucrânia, houve uma considerável resistência por parte da Europa com o receio de que tal pudesse desencadear uma guerra. Mas agora que Trump, que é um
tem os seus próprios delírios, para estar interessado em outros delírios, não neste, os europeus ainda não conseguem encontrar uma saída porque eles próprios se tornaram iludidos, pensando que, bem, se não forem os Estados Unidos a afirmar a hegemonia ocidental, então nós próprios o faremos. E então é um confronto de rancor entre a Alemanha, França e Grã-Bretanha contra a Rússia, que está se arrastando e que impede que esses líderes deploráveis e miseravelmente impopulares com seu próprio povo, estou falando de Merz, Macron e Starmer, dizer a verdade, que isto foi uma má ideia desde o princípio e que deveria ter um fim, e que a melhor coisa para a Ucrânia é a neutralidade ucraniana e o fim desta guerra. Não conseguem dizer a verdade. Então, como é que podemos, de facto, alcançar um acordo negociado que seja realista hoje? Porque eu vejo os comentários que variam entre otimismo e depois, bem, uma rejeição total, de que não é possível, porque a situação é bem complicada. Ou seja, a Rússia, obviamente, vê a expansão da OTAN e, especialmente, a incursão na Ucrânia como uma ameaça existencial, então ela tem exigências muito fortes. A Ucrânia também vê a si mesma enfrentando uma ameaça existencial com a invasão. E o que consideramos solução é exatamente o oposto. Os UE parecem ter algumas chaves porque estão preocupados que este conflito agora os prenda na Europa e também empurre a Rússia mais para a China. Mas, bem, eu não entendo realmente o que os europeus estão fazendo. Como você mesmo indicou, não faz o menor sentido, de forma alguma, continuar com esta situação. Mas quais seriam os possíveis acordos ou as soluções para isso? A verdadeira solução para esta questão reside na Alemanha. A Alemanha é, de facto, a chave. A liderança terrível da Alemanha é a principal razão pela qual esta guerra irrompeu e porque ela ainda persiste. É muito comovente ler as memórias de Angela Merkel, onde ela descreve o momento em que a Alemanha cedeu às exigências dos Estados Unidos para o alargamento da OTAN durante a cimeira da OTAN em Bucareste no ano de 2008. No primeiro dia daquela cúpula, quando George Bush estava imprudentemente pressionando a OTAN a se comprometer a expandir para a Ucrânia e a Geórgia, a França e a Alemanha, e sei que outros, Noruega e outros, todos pensaram que esta era uma ideia muito ruim. E eles tentaram resistir, explicando a Bush que isso poderia provocar uma guerra, que isso provocaria uma crise na Europa e assim por diante. Os Estados Unidos, no entanto, persistiram. Isso é apenas um exemplo do Deep State americano. Neste caso, o Bush, sendo um presidente muito fraco, o Cheney sendo uma figura muito sombria por trás dele, mas na verdade o Estado profundo ainda a prosseguir uma política que já havia estabelecido mais de uma década antes, de que sim, a NATO se expandiria, empurrando os europeus a aceitar isso. Merkel resiste firmemente no primeiro dia da cúpula, mas depois acaba por ceder no segundo dia. Isso, a meu ver, é o verdadeiro ponto de viragem da Europa. Bem, ela diz, eu salvei algo, porque não tínhamos um plano literal para a adesão, apenas o compromisso com a adesão a Ucrânia e a Geórgia na OTAN. Isso não fez grande diferença do ponto de vista russo e também não fez grande diferença para a política que se desenrolaria depois. Então, Merkel, que a meu ver era uma pessoa muito decente como chanceler, cedeu. Esse foi o erro dela. Scholz estava simplesmente fraco de uma forma impossível. E confuso. Ele não proferiu uma única frase de verdade ou bom senso sobre nada disso durante seu tempo como chanceler, e Merz tem sido uma grande decepção também. Porque quando Merz assumiu o cargo de chanceler, ele apenas tocou os tambores de guerra desde o primeiro momento. Ele não disse, bem, acabei de chegar, vou contactar o meu homólogo, o Vladimir Putin, para ver se é possível que consigamos resolver algo. Ele apenas disse, estamos a caminhar para uma guerra ainda maior. Portanto, a liderança alemã tem sido terrível, e isso é muito importante porque a Alemanha está realmente no centro desta história de muitas maneiras. Mais importante, em
1990. Certo. Após a queda do Muro de Berlim, quando a Alemanha ainda estava dividida, entre a República Democrática Alemã, a RDA, no leste, e a República Federal no oeste. Helmut Kohl era chanceler e queria avançar para uma reunificação rápida. Isso exigiu a aprovação da União Soviética e para conseguir essa aprovação, Kohl explicou a Gorbachev em 10 de fevereiro de 1990 que a unificação alemã não ameaçaria a segurança nacional da Rússia, porque, em certa medida, a OTAN não avançaria para o leste. E esse compromisso foi feito por Kohl a Gorbachev e foi reiterado por Hans Dietrich Genscher, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, publicamente, privadamente, de inúmeras maneiras. Essa é a base da reunificação alemã. Merz deveria entender isso. A Alemanha trapaceou de uma forma muito grave. Claro, trapaceou junto com os Estados Unidos. Foram a Alemanha e os SAEWA que, a partir de 1993, começaram a pressionar pelo alargamento da OTAN. Eu costumo falar sobre os EUA serem o principal impulsionador disso, e acho que foram, mas a Alemanha foi uma entusiasta da expansão da OTAN, embora a Alemanha fosse a principal, a esmagadora beneficiária, do compromisso de que a OTAN não se moveria 1 centímetro para o leste. Isso está tudo bem documentado. Merz deveria saber disso. Então, para nos levar ao aniversário do golpe de Maidan, em que os UNTUA fizeram muito para derrubar um governo neutro na Ucrânia, devemos recordar que em 21 de fevereiro de 2014, os ministros dos negócios estrangeiros alemão, francês e polaco negociou um acordo com Yanukovych, para o fim da agitação no Maidan, muito dela atiçada pelos próprios Estados Unidos. Em troca de eleições mais tarde, em 2014, a Alemanha foi signatária deste acordo, ou parte deste acordo. Este acordo foi também alcançado com o presidente Putin e o presidente Obama. No dia seguinte, os líderes do golpe invadiram os edifícios do governo em Kiev e derrubaram Yanukovych. E, naquele exato momento, o governo ocidental deveria ter dito claramente: nós não aceitamos este golpe de Estado. Yanukovych é o presidente legalmente constituído. Ele estava em Cracóvia naquele dia. Ele disse: ainda sou presidente, mas Obama imediatamente reconheceu o novo governo, que era parte do plano do Deep State americano. A Alemanha seguiu o mesmo caminho. Novamente, isto é terrível. A Europa falhou. A Europa tinha assinado um acordo com Yanukovych e depois, completamente, em 24 horas, cedeu aos Estados Unidos. Então, a Alemanha traiu de novo, porque em 2015, depois que a guerra tinha estourado, as duas oblasts, as regiões de Donetsk e Lugansk, no Donbas, tinham se separado e declarado que não seguiriam o regime golpista em Kiev. E uma guerra teve início com o governo golpista de Kiev, que começou a atacar as regiões separatistas e isso levou a um conflito prolongado. O presidente Putin ajudou a orquestrar o que se tornou primeiro o Acordo de Minsk-I e, mais importante, o Acordo de Minsk-II. Em 2015, o Acordo de Minsk II estabeleceu que os combates cessariam com base na autonomia política para as duas regiões de etnia russa e de língua russa de Lugansk e Donetsk. E os garantes desse acordo seriam a Alemanha e a França. E agora sabemos, pelo testemunho de ambos, que eles não fizeram cumprir o acordo, nem pressionaram a Ucrânia a dar seguimento, como era sua responsabilidade.
Eles, como Merkel disse mais tarde, numa declaração bastante chocante e descarada, consideravam o Acordo de Minsk II como um período de espera, um tempo para a Ucrânia construir suas forças para a guerra. Não sei se Merkel quis dizer isso naquela época, em 2015. Foi assim que ela explicou em 2022, 2023. Mas, de qualquer forma, a Alemanha não cumpriu o seu papel. Então, na minha opinião, a Alemanha tem a mais alta responsabilidade, sendo o maior país da União Europeia. Como aquele que esteve no centro desta história desde 1990 e é quem falhou na sua responsabilidade política nos momentos cruciais. Sobre a questão do alargamento da OTAN, sobre a questão do putsch ou do golpe de Estado ocorrido em Maidan em fevereiro de 2014 e sobre a aplicação do segundo acordo de Minsk. A Alemanha falhou repetidamente. Para Merz, ao assumir o cargo de chanceler, simplesmente declarar que não se pode confiar em Putin denuncia ou uma ignorância fundamental dos fatos cruciais, dos acontecimentos dos últimos 25 anos ou um desrespeito flagrante por esses fatos. Espero que seja ignorância da parte deles. A forma de resolver a questão da ignorância é através do diálogo. Merz deveria ter imediatamente pegado o telefone e ligado para o seu homólogo e dito: acabei de ser eleito chanceler da Alemanha. Temos uma grande responsabilidade de tentar encontrar a paz. E eu acredito que nossos ministros das relações exteriores deveriam se encontrar e discutir o que poderia ser feito. Talvez não cheguemos a um acordo, talvez sim, mas deveríamos tentar. Nada disso aconteceu então. Eu acredito que é isso que deveria acontecer imediatamente. Eu presumo que depois que o Sr. Merz ouvir a nossa entrevista, agora mesmo, ele irá imediatamente ligar para o presidente Putin e tentar encontrar a paz. Gosto muito do seu otimismo. Mas, bem, se a chave é a Alemanha, podemos ter alguns problemas, porque alguma da retórica mais perigosa vem da Alemanha agora. E também, como Merz declarou na Conferência de Segurança de Munique, ele essencialmente denunciou os esforços de Orbán para falar com Zelensky e Putin. Bem, Zelensky está bem para falar, mas não se pode falar com Putin. Sabe, isso era essencialmente imoral. Então, não estou apostando muito nisso, mas eu gosto da perspectiva mais ampla que você adota aqui, porque a guerra na Ucrânia é, né, em grande parte, sobre o colapso desta arquitetura de segurança pan-europeia. Então, acho que este contexto mais amplo, sim, é importante, mas naquela altura, no início, no fim da Guerra Fria, depois, quando havia esta ambição de ter uma casa europeia comum, uma Europa maior em Moscovo, houve muitas oportunidades que não foram aproveitadas. Novamente, você estava lá, então, negociando ou melhor, aconselhando, desculpe, a Polônia, você aconselhou a União Soviética sob Gorbachev, você aconselhou a Rússia sob Yeltsin. O que é que eles queriam e em relação ao que os americanos queriam? Por que razão não foi possível, no fundo, chegar a um acordo mutuamente aceitável para o período pós-Guerra Fria? Comecei a aconselhar na Polónia em 1989, E a Polônia, claro, entrou em um governo de coalizão com o presidente Jaruzelski, que era o presidente apoiado pelos soviéticos, e o movimento Solidariedade, que era o movimento anti-comunista em 1989, para formar um governo. E eu estava muito envolvido nisso e na economia em torno disso. E quando se tratava da economia, a questão era que a Polônia estava falida, não tinha reservas cambiais, sua moeda estava em colapso, havia uma inflação muito alta, havia escassez de bens. Então, como macroeconomista, eu pude desenvolver um programa de estabilização que recomendei ao governo polonês e também aos governos europeus. E essas recomendações, em linhas gerais, foram amplamente aceitas e, de um ponto de vista bastante prático, a Polônia conseguiu pôr fim à inflação elevada, estabilizar a sua moeda nacional, e iniciar, após cerca de um ano, um processo de crescimento econômico que duraria pelos 30 anos seguintes.
Então, foi uma transição muito bem sucedida de uma situação financeira muito, muito difícil. E as ferramentas para fazer isso são bastante conhecidas. Se alguém estuda tais crises ou esteve envolvido em resolvê-las, como eu estive. Bem, quando se tratava da União Soviética, a mesma situação se aplicava, embora numa escala consideravelmente maior. Então, recomendei um pacote semelhante, mas numa escala muito mais ampla. Essas recomendações foram categoricamente rejeitadas pelo Ocidente. O mesmo tipo de política econômica que estava funcionando para a Polônia foi recusado pelo governo dos EUAIA, né? 25, 30 anos depois, li as atas da reunião da Casa Branca, na qual foi rejeitado. Fiquei chocado com a leviandade, a desfaçatez e a completa ignorância dos participantes daquela reunião. Então, havia, naturalmente, o elemento de maquiavelismo e o elemento de bravata dos vencedores da Guerra Fria, como eles próprios haviam. Mas também havia, Glenn, a pura estupidez de pessoas que não compreendiam absolutamente nada sobre a estabilização econômica, não compreendiam nada sobre o que o governo de Gorbachev realmente precisava e coisas do gênero. Portanto, a incompetência precisa sempre ser também realçada neste contexto. Bem, acabou por se verificar que, tanto no caso soviético quanto, mesmo depois do fim da União Soviética, no caso russo, o Ocidente estava completamente desinteressado em oferecer até mesmo o tipo mais rotineiro de apoio financeiro para pôr fim a uma crise profunda. Ao mesmo tempo, ouvi diretamente do presidente Gorbachev e do presidente Yeltsin como aquilo que eles desejavam era exatamente o mesmo que a Polônia também desejava: o fim de todas as divisões, uma verdadeira casa europeia unida. A palavra favorita do presidente Yeltsin era normal. A Rússia devia ser normal. Chega de revoluções, chega de bolchevismo, chega de divisões, chega de Guerra Fria, apenas normal. Mas os Estados Unidos não estavam buscando a paz. Os EUA estavam buscando a hegemonia. Essa é a diferença. Paz significa que você lida com seus interlocutores com respeito e até oferece ajuda, mesmo que seja apenas a curto prazo. Hegemonia significa esmagar seus oponentes porque seu objetivo é dominar e foi isso que obtivemos em vez disso. É por isso que a expansão da OTAN estava em discussão quando a Rússia não só não era uma ameaça, ela estava dizendo exatamente o contrário. Ela estava pedindo para entrar na OTAN. Ela desejava ter uma segurança europeia comum. Não havia ameaça, mas os EUA não estavam interessados na ausência de ameaça. Os EUA estavam interessados em dominar e foi isso que eu testemunhei naquela época. Bem, eu ia perguntar, como você acha que a guerra na Ucrânia neste momento tem remodelado a ordem global? Porque o mundo não parece... Bem, ele está muito diferente do que estava há apenas 4 anos. Um dos capítulos mais interessantes em o livro de Zbigniew Brzezinski, de 1997, O Grande Tabuleiro de Xadrez, faz a pergunta: à medida que a Europa e a NATO avançam para leste e cercam a Rússia, o que fará a Rússia? E Brzezinski dedica um capítulo a isso, e ele pergunta: bem, a Rússia pode, concordar, ceder. Ou a Rússia poderia resistir e talvez formar uma aliança com a China, por exemplo, ou com o Irã. E Brzezinski analisa tudo isso. E ele declara com muita confiança: não há chance de a Rússia fazer qualquer coisa a não ser aceitar sua vocação europeia. A Rússia não tem nenhuma outra opção. Isso se provou estar completamente errado. A Rússia simplesmente disse: ok, adeus, nós nos voltamos para a Eurásia. Nós nos voltamos para a China. Que, a propósito, é um encaixe econômico excelente.
A Rússia e a China são economias muito complementares, tal como a Rússia e a Europa o eram, aliás. Isso também era uma boa combinação. Era bom para a Alemanha e bom para a Rússia, essa combinação. Foi destruído pelo Ocidente através das suas 20 rondas de sanções e assim por diante. Mas a Rússia afirmou, sim, iremos orientar-nos para uma direção distinta, para a Índia, para a China, para a Ásia Central, para a Ásia Ocidental, para a África. Esse é o mundo que está sendo construído neste momento. Então, os Sépdia pensaram, nós somos a potência hegemônica, nós vamos ditar as regras, mas na verdade o que temos é um valentão nos Estados Unidos, ainda muito violento e muito poderoso, sem dúvida, e uma Europa vassala, completamente confusa, desmoralizada e dividida. Mas os EUA e a Europa, a Grã-Bretanha, o Japão e a Coreia, de certa forma, e a Austrália, de certa forma, e a Nova Zelândia, juntos, constituem cerca de 12% da população mundial. Talvez, se formos mais abrangentes, talvez até 15% da população mundial. O que está tomando forma é um mundo multipolar, onde cada vez mais os outros 85% da população mundial dizem o que é essa intimidação dos ASEAN, o que é essa hegemonia dos ASEAN. Agora não superamos as ilusões dos Estados Unidos. Se você perguntasse ao Donald Trump, que é um verdadeiro mestre da ilusão, qual é o seu mapa do mundo? Ele responderia o seguinte. Ele diria, nós somos donos de todas as Américas. Essa é a doutrina Monroe. Isso. Nós simplesmente somos donos de todas as Américas e provamos isso, sequestramos um presidente na Venezuela. Nós somos donos de toda a Europa. Nós nem queremos de verdade. É patético. Essas pessoas são inúteis. Mas, de qualquer forma, nós somos donos de toda a Europa. Nós somos os donos de todo o Oriente Médio. E vamos provar isso porque vamos entrar em guerra com o Irã. Nós somos os donos da Índia porque a Índia está com medo da China. E nós possuímos metade do Sudeste Asiático. E também o Pacífico. Então, estamos cercando a China. Então, estamos muito bem. Ainda estamos no comando. Essa é a visão delirante americana do mundo. Bastante perigosa. A outra visão do mundo. E a propósito, não falei da África porque os Estados Unidos não pensam na África a não ser para o cobalto. Só isso. E algumas terras raras. Os EUA não têm absolutamente nenhuma capacidade de atenção para a África como a África apenas é um lugar onde há minerais que queremos. Agora, se você olhar para o mundo de um ponto de vista diferente, os países BRICS diriam, bem, somos basicamente metade do mundo. Somos a Rússia, a Índia, a China, o Brasil, a África do Sul e agora o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, o Irã e a Indonésia. Olha, não queremos ser intimidados por ninguém e representamos cerca de metade da população mundial. A União Africana como um todo são 55 países com quase 20% da população mundial e será 25% até meados do século e não queremos a hegemonia americana e somos reais. Não somos apenas um monte de minerais, nós somos pessoas de verdade. E é claro, as outras partes do mundo são contestadas e a Europa, de vez em quando, até diz, será que queremos ser apenas vassalos patéticos dos Estados Unidos? Ou temos alguma história, cultura, sociedade, pontos de vista diferentes que gostaríamos de ter? Portanto, a Europa não aceita completamente sua vassalagem. Eu acho que a maneira mais justa de colocar as coisas, de fato, é que os Estados Unidos, em termos relativos, não possuem mais nada que se assemelhe àquela autoridade, àquela reputação, aquele desejo por alianças que tinham no resto do mundo. O mundo ocidental representa uma pequena porção do planeta, e a imensa verdade sobre o 85% fora dos EUA e da Europa e de alguns países do leste asiático é que eles querem prosperidade, eles querem fazer bom comércio, eles querem avançar em tecnologia e a China será uma boa parceira para eles, a Índia será uma boa parceira para eles, a Rússia será uma boa parceira para eles.
E assim, isto dificilmente é a hegemonia americana que Trump e o Estado profundo americano imaginam. É assim que eu considero uma visão muito mais precisa e realista do mundo. Quanto mais rapidamente os Estados Unidos superarem suas próprias ilusões, espero que seja rápido o suficiente para evitar uma guerra no Irã, o que seria absolutamente desastroso. Melhor será para o mundo inteiro, incluindo os próprios Estados Unidos da América. Quanto mais rapidamente a Europa escapa da sua russofobia patológica e diz, sabe, fomos levados por um caminho que nós próprios escolhemos seguir, foi um erro, precisamos tornar o nosso continente seguro, protegido, baseado na segurança coletiva. Mais rápido, a Europa poderá prosperar novamente. O capítulo de Brzezinski, isso me faz lembrar de um discurso proferido por Joe Biden no Conselho Atlântico, lá em 97, onde ele a guerra disse que os russos estavam preocupados com a expansão da OTAN e, sabe, eles disseram que poderiam olhar para o leste, para a China, e ele zombou dizendo, bem, se isso não funcionar, vocês sempre podem trabalhar com o Irã. E a plateia toda caiu na gargalhada e, sabe, foi a piada mais engraçada. Isso. A incapacidade de prever as possíveis consequências, sabe, o que parece ser terrivelmente patriótico e hoje é uma política talvez muito tola que nos coloca numa situação bastante difícil para o amanhã, mas Eu reli há pouco tempo um famoso discurso do arqui-imperialista, o senhor Joseph Chamberlain, que era o chefe do gabinete colonial da Grã-Bretanha e que ele proferiu no ano de 1897, e um dos pontos mais notáveis de um discurso imperialista que era completamente detestável é o que ele diz: os domínios britânicos se estendem por todas as partes do mundo. Nós representamos 1/4 de toda a população mundial. Não existe ninguém que possa sequer começar a nos desafiar em todo o futuro da história, por mais que possamos enxergar. E apenas meio século depois, tudo aquilo havia desaparecido completamente. E, bem, estas previsões, esta bravata, esta arrogância, esta convicção de que se pode controlar o mundo é, de facto, a soberba que precede a queda. E esse tem sido o grande e fatal erro da América e da Europa. bem, obrigado como sempre por dispor do seu tempo. Agradeço muito e sei que tem um grande dia pela frente, então vou deixá-lo ir. Obrigado. Ótimo. Falaremos em breve.